Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que bom que estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Na semana passada, o nosso irmão Gabriel falou um pouco a respeito dos anjos, acabou falando um pouco dos anjos que são emissários de Deus aqui na Terra e um pouco sobre aqueles anjos também que se rebelaram contra o Senhor e que são hoje os chamados demônios. Hoje, o foco da nossa aula será exatamente sobre o chefe dos demônios, que é o diabo, também chamado de Satanás, e há outros nomes que se usa para intitular essa força espiritual da maldade, que é um ser pessoal, não é apenas uma força, é um ser pessoal, tal como nós vimos que os anjos são seres pessoais. Eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. É importante que você acompanhe na sua casa. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. A Bíblia diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7, disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Hoje há uma força, uma inclinação para alguns cristãos quererem negar a existência do diabo ou a influência dele neste mundo. A grande verdade é que nós não podemos negar o mundo espiritual, porque é um mundo até mais real do que o mundo palpável. E assim como nós existimos, os seres espirituais também existem. Assim como nós somos seres pessoais, os seres espirituais criados por Deus também são seres pessoais. Dessa afirmação nós já entendemos que o inimigo das nossas vidas, o diabo, ele foi uma criação de Deus. Mas é óbvio que Deus não criou o diabo no estado em que ele está. Porque a Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, que Deus fez, depois de ter feito todas as coisas, depois de Deus ter feito o homem, os animais, a natureza, depois de ele ter feito tudo que fez, o espaço, o céu, os astros, os luminares, Gênesis 1 e 31, diz assim, que Deus viu que era tudo muito bom. Ou seja, tudo que Deus faz é bom. E é necessariamente e obrigatoriamente bom que Deus faz, porque Ele é bom. E é impossível que um Deus que seja perfeitamente, completamente bom, possa criar alguma coisa que também não seja bom. Ou seja, um Deus totalmente bom, perfeitamente bom, não pode ter criado o mal. Seria uma incoerência teológica, uma incoerência filosófica, não é? Quem é mal pode até criar o mal, mas quem é bom só pode criar aquilo que é bom. Então a gente entende que a criação dos anjos ela é anterior à criação dos anjos, e tal como
a criação dos anjos é anterior à criação dos homens, anterior, quem sabe, também à criação da terra, e assim como tudo que Deus fez aqui era bom, Deus também fez os anjos, e tudo que Deus fez nessas regiões celestiais também é bom, indiscutivelmente, inegavelmente. Agora, se Deus criou um ser bom, como é que este ser se transformou no inimigo de Deus? Como é que este ser se transformou no acusador? Como é que esse anjo, essa criação, melhor dizendo, se transformou numa aversão àquilo que Deus é? Pois bem, o que nós entendemos, e há obviamente muitas respostas a respeito do inimigo, a respeito do diabo, muitas das perguntas nós conseguimos responder com tranquilidade porque a Bíblia nos oferece respostas. Outras perguntas são mais difíceis de responder, de maneira que nós precisamos responder por inferências ou por especulação. No entanto, o que Deus deixou registrado na sua palavra é suficiente para nós sabermos o quanto Deus é bom, o quanto Deus é soberano e que, obviamente, todas as coisas que Ele faz são coisas boas, são coisas perfeitas, porque Ele é um Deus, porque Ele é o Deus perfeito, né? E de onde teria surgido o inimigo? Algumas especulações na palavra de Deus, algumas linhas teológicas admitem que o que está escrito, por exemplo, em Isaías, no capítulo 14, e em Ezequiel, no capítulo 28, que fala a respeito de reis terrenos, na verdade, de maneira velada, estaria se falando ali a respeito de Satanás, que na verdade, antes de ser Satanás, era Lúcifer, um anjo de luz. Abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 14, daqui a pouco a gente volta para Mateus capítulo 4. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, a Bíblia diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que habitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda do norte, e subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a expressão, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Se você observar o título, o epígrafe desta passagem, trata sobre o rei, a ruína do rei da Babilônia. É exatamente sobre isso que se trata aqui. No entanto, entende-se, a partir de algumas expressões que estão presentes aqui, tá? A ideia de cair do céu, a ideia de subir até Deus e ser semelhante a Ele, entre outras ideias que estão presentes nesse texto, faz-nos entender também que de maneira velada aqui o texto refere-se, para além de se referir ao imperador babilônico, refere-se também a Satanás. Talvez o Ezequiel 28, a partir do versículo de número 12, seja até um pouco mais claro para nós, dentro dessa interpretação em que a gente consegue enxergar a figura de Lúcifer aqui. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, diz: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, e aí vem a lamentação, olha a lamentação ao rei de Tiro. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha a ideia de perfeição sendo falada aqui, perfeito em formosura. Estavas no jardim de Deus. Jardim de Deus. Nós seremos novamente, quando Jesus voltar, colocados em um jardim, que será o jardim de Deus, obviamente no céu.
Toda pedra era a tua cobertura, a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, a ônix, a jaspe, a safira, o carbuço, esmeraldo e o ouro, e as obras dos teus tambores, pífaros, estavam em ti. Então veja que várias pedras preciosas aparecem aqui, pedras que também aparecem descritas na Cidade Santa, na visão que o João viu e que está registrada no final do livro do Apocalipse. Então, estavas em ti, então havia nele música. No dia em que foste criado, foram preparados para ti. Como se de fato este querubim aqui fosse alguém ligado a essa área musical. 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Olha a expressão. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Se fosse simples e puramente uma expressão a respeito do rei de Tiro, essa ideia de perfeição certamente não poderia ser atribuída aqui. Então, versículo 15. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Enfim, até o versículo 19, nós acabamos aqui encontrando expressões que, de fato, não parecem se referir a um rei humano. No entanto, a despeito dessas discussões, que são obviamente muitas discussões sobre se esses textos aqui se referem única e exclusivamente a reis terrenos, ou se de fato se refere também a Lúcifer, que era um anjo de luz, que assistia diante de Deus e que depois, por se multiplicar a sua iniquidade e por ele ter inveja de Deus, foi lançado do lado de cima. Nós, na verdade, não precisamos desse texto para saber ou para ter certeza com relação à traição de um anjo a Deus e a oposição que esse anjo passou a fazer ao nosso Pai. O próprio Jesus Cristo disse que viu a Satanás cair do céu como um raio. Há inúmeras referências na Bíblia que nos falam a respeito de Satanás, desse anjo da maldade. Na verdade, no Antigo Testamento, são poucos os livros que tratam sobre Satanás com os seus muitos adjetivos, não é? Há, na verdade, muitos nomes atribuídos ao inimigo. Por exemplo, aqui no capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 ao 11, há 3 expressões que são referências ao inimigo, que é diabo. A gente encontra isso no versículo 1, Mateus 4 e 1, no versículo 8, tá? De Mateus 4, e também no versículo de número 11. 3 expressões chamando esse ser de diabo. No versículo 3, ele é chamado de o tentador, porque o tentador chega-se para tentar a Jesus. No versículo de número 10, Jesus diz assim: vai-te Satanás, ou seja, tentador, diabo, Satanás. Essas 3 expressões são usadas aqui para este ser que é o chefe dos demônios, tá? Dentre os demônios há hierarquia, e na hierarquia Satanás, que possivelmente era chamado de Lúcifer, nestes outros textos que eu acabei de ler aqui, o anjo de luz, tornou-se o inimigo de Deus e passou a ser o chefe dos demônios. Nós encontramos outras expressões que, na verdade, apontam para esse ser da maldade. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 24, no capítulo 12, versículo 24, os antigos ali entendiam que Beuzebu era o príncipe dos demônios, era aquele que governava
os demônios, e quiseram dizer que Jesus fazia os milagres sendo usado exatamente por este que era o príncipe dos demônios. Em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 15, o apóstolo Paulo nos falou sobre Belial. Belial ali também aparece como sendo este ser espiritual da maldade, e Belial significa imprestável, tá? Em Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 11, o diabo ali aparece sob o nome de Destruidor. Em Efésios, capítulo 6, versículo 16, o inimigo é identificado como maligno. Então, todos esses nomes, Satanás, diabo, destruidor, acusador, adversário, são nomes atribuídos ao inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo. Isso é inegável. Observe que quando Jesus estava sendo tentado aqui, o diabo estava tentando Jesus de uma maneira como ele sempre faz, uma maneira muito astuta, tá? De uma maneira muito astuta. Ele sabia que Jesus estava jejuando no deserto e estava lá exatamente para isso, para fazer o seu jejum. E obviamente Jesus, enquanto ser humano, que também era 100% homem, além de ser Deus, ele estava com fome, precisava se alimentar, tá? E o diabo, sabendo disso, chegou-se até Jesus para o tentar. E na primeira tentação, o que é que o diabo faz? O diabo apresenta pedras a Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí, aquilo que o diabo estava oferecendo aqui era o que Jesus estava precisando naquele momento, de alimento, pois estava com fome. E Jesus rebateu a palavra do inimigo e disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que Jesus usou a palavra para rebater uma fala do diabo. O diabo, com muita astúcia, numa outra oportunidade, eu acredito que depois de alguns dias, chegou-se novamente para tentar a Jesus. E olha o que é que o diabo faz aqui. Ele transporta Jesus para a cidade santa, para Jerusalém, e o coloca em cima do pináculo do templo e diz assim, ó: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O diabo querendo colocar dúvidas em Cristo, querendo colocar dúvidas. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. A gente precisa lembrar que essa expressão foi ouvida pelas pessoas por ocasião em que Jesus estava sendo batizado, né? Jesus estava sendo batizado e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E aí o diabo, logo na sequência, tenta colocar dúvidas na mente de Jesus. Assim como Satanás fez com Jesus, ele faz com a gente também. Ele tenta colocar dúvidas na nossa mente. A Bíblia diz claramente que ele é o pai da mentira, que não há verdade nele, que ele nunca se firmou na verdade. Então é por meio de mentiras que ele vai tentar convencer as pessoas de que elas não são servos de Deus, de que elas não são filhos de Deus, de que elas não servem para servir a Cristo. E é interessante que quando a estratégia do diabo de contar só mentiras não dá certo, ele usa outra estratégia. Ele começa a colocar algumas verdades e no meio dessas verdades ele vai lançando mentiras, para que as mentiras pareçam àqueles que estão ouvindo uma verdade. E aí tudo seja absorvido como sendo verdades incontestáveis, enquanto o diabo está lançando ali a sua mentira. E certamente essas mentiras são mentiras centrais. O inimigo começa influenciando as pessoas, soprando nos seus ouvidos para que elas cometam pecados. A princípios, pecados que são entendidos ou julgados como sendo pecados menores, e aqueles pecados vão ficando cada vez maiores, de maneira que a pessoa, o ser humano, não consegue mais se controlar. E aí, este homem, esta mulher, já passa a estar sob o total domínio do mal. Como é que a gente se livra do diabo? A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É preciso resistir à tentação que o diabo provoca. O diabo provoca, nesse caso aqui,
estava provocando tentação de maneira pessoal. Mas às vezes ele usa os demônios, ele envia os demônios para provocarem a tentação. Outras vezes ele mesmo ou algum demônio entra no corpo de pessoas que abriram espaço para ele, para que através dessas pessoas a tentação aconteça, o mal aconteça, e as pessoas que estão debaixo da vontade de Deus percam, por exemplo, a paciência, saiam de si e acabem por cometer pecado. Há uma diferença muito grande entre as pessoas que estão no mundo, que não são ainda cristãs, as pessoas que estão no mundo e o diabo. Porque as pessoas que estão no mundo têm a opção de se converter para Jesus, acreditar no Evangelho por fé, se converter para o Senhor Jesus Cristo e ser salvas. No entanto, Satanás não tem mais essa condição, não tem mais essa possibilidade. Ele já está condenado. Claro, em definitivo será condenado dentro da linha temporal quando acontecer o juízo final. Mas até lá, ele vai continuar tentando as pessoas para que elas nunca conheçam a Cristo. Tá? O diabo, de maneira muito inteligente, de maneira muito estratégica, desenvolve as suas tentações e as suas estratégias para fazer com que as pessoas de fato não acreditem em Deus. Veja que coisa interessante. Às vezes, o diabo tenta para que as pessoas não leiam a Bíblia. Porque o diabo não quer que você, não quer que eu, não quer que nós leiamos a Bíblia. Porque sendo ele o pai da mentira e a palavra de Deus sendo a verdade, ele não quer que nós descobramos a verdade a respeito de Deus e a respeito dele, a respeito de quem Deus é e a respeito de quem ele é. Ele quer que as pessoas continuem no marasmo, sem saber que adorando, por exemplo, a pessoas ou a imagens, estão na verdade adorando a ele, que está por trás de todo tipo de idolatria. Eu vou repetir isso aqui. Satanás está por trás de todo tipo de idolatria. Algumas vezes a gente nem percebe, mas filhos idolatram os pais idolatram os filhos, algumas pessoas idolatram o seu dinheiro ou o seu trabalho, idolatram alguma coisa, de maneira que quando, por exemplo, acontece uma tragédia, morre uma pessoa, ou o indivíduo perde o emprego, é como se ele tivesse perdido de fato o sentido da sua vida. E aí enlouquece, se suicida, porque colocou naquela coisa ou naquela pessoa o centro das suas emoções. Ou seja, fazia daquela pessoa ou daquela coisa, o emprego, por exemplo, o seu altar. De maneira que é importante nós entendermos que por trás de qualquer idolatria está o inimigo de Deus, que é claramente o nosso inimigo, Satanás. Nós temos aqui uma coisa para entender. Perceba, o inimigo de Deus não quer que você leia a Bíblia. Se por acaso você lê a Bíblia, ele vai fazer de tudo para que você não entenda, colocando distrações, ruídos na comunicação de Deus para contigo. Caso você leia e entenda a Bíblia, Satanás vai tentar fazer de todas as maneiras com que você não creia no que está escrito. Caso você creia no que está escrito, ele vai fazer de tudo para que você não pratique aquilo que você creu. Então, e ele vai usar, obviamente, muitas estratégias para tentar fazer com que isso aconteça, tá? Muitas vezes o diabo nega uma mentira com outra mentira, para que a segunda mentira pareça verdade. Outras vezes ele apresenta algo ruim com aparência de bom e apresenta algo bom com aparência de ruim. Desculpe-me. Muitas vezes ele apresenta algo ruim com aparência de bom e algo ruim com aparência de ruim, para que as pessoas escolham o ruim, escolham o mal, só porque tem aparência de bom. O diabo vai usando essas estratégias e é preciso que nós estejamos atentos a ele. Olha como ele é astucioso. Chegou para Jesus e disse assim: se tu és o filho de Deus, te lança daqui embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Está usando a Bíblia. Olha o que é que o inimigo usa para tentar fazer com que Jesus cumpra a sua vontade. A Bíblia. Aí Jesus, que também sabe da Bíblia,
diz assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Numa outra oportunidade, Satanás aparece, coloca Jesus em cima de um alto monte e diz assim: olha, vou te dar tudo isso aqui, se prostrado tu me adorares. O que é que acontece? Jesus mais uma vez resiste à tentação. Lembrando que ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Então Jesus foi tentado nisso aqui também. E aí, depois de ter dito Satanás, tu te darei se prostrado me adorares, olha o que ele quer. Que é adoração. É tudo que ele quer. A adoração está por trás de todos os ídolos. O nosso inimigo, que é o inimigo de Deus. Então, Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Depois de Jesus ter dito isso ao inimigo, e o inimigo ter sido resistido por Jesus e ter ido embora, o que acontece? Os anjos do céu aparecem e servem a Cristo. Sabe qual é a mensagem de Deus para nós? É que vale a pena resistir à tentação, vale a pena resistir ao inimigo, vale a pena resistir às astutas ciladas do diabo, sendo fiel a Deus. Porque com certeza, depois de nós superarmos as tentações, os anjos do Senhor haverão de nos servir. O diabo, segundo o dicionário de Wycliffe, é um ser criado, um ser pessoal, um ser sobre-humano, maligno, e um anjo caído, uma forma não material, ou seja, uma forma incorpórea. Então, o diabo está aí, ao nosso derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ao nosso redor, nos protegendo de todas as ciladas do inimigo. Alguns cristãos manifestam, e eu não consigo entender o porquê disso, medo de Satanás. Alguns têm até medo de dizer o nome diabo, Satanás, do subterrâneo, avermelhado, enfim. Tem medo de dizer esse nome, né? Porque entendem que isso pode atrair coisas negativas, pode atrair maldades, enfim. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar o evangelho, ele enviou e disse assim: estou enviando vocês para sujeitarem os demônios, tá? Então, os demônios, o próprio chefe dos demônios, Satanás, não tem poder sobre a vida daquele que é de Deus. Porque, como diz a Bíblia, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 João, no capítulo 5, versículos 18 e 19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, ou seja, todo mundo está no maligno, subjugado pelo mal. Satanás é o príncipe deste século. O mundo jaz no maligno, mas nós, mesmo estando no mundo, não estamos sobre o domínio, sobre o controle do inimigo. Estamos sob o controle de Deus. Deus habita em nós e, claro, o maligno não pode nos tocar. A missão de Jesus, quando veio aqui na terra, foi desfazer as obras do inferno. A palavra de Deus, ainda em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, diz-nos que o Filho de Deus se manifestou, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do inimigo. Satanás tem poder e isso nós, obviamente, não podemos negar. No entanto, Jesus Cristo, nosso Deus, tem todo o poder. É o Todo-Poderoso. Satanás não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, não é eterno, tá? E o nosso Deus possui todas essas características. E é esse Deus que está ao nosso lado, é esse Deus que nos protege. O inimigo vai sempre querer colocar dúvidas na mente do ser humano sobre a salvação, sobre a fé, sobre o próprio Deus, sobre a veracidade da Bíblia, sobre o juízo de Deus e sobre a vida eterna também. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida,
e que nós possamos estar mais uma vez aqui na semana que vem, juntos, para aprender a palavra do Senhor. Deus te abençoe.